Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta manhã. Quando nós fazemos um retrospecto, analisando a nossa vida, via de regra nós enaltecemos os nossos sofrimentos. Quase sempre nós esquecemos todas as benesses desfiladas a nosso favor. E posso assegurar que 80% dos nossos sofrimentos é por conta da nossa ignorância, por conta da nossa invigília, das nossas atitudes infelizes criadas desta existência. São situações que nós criamos ainda nesta existência. Apenas 20% conta por conta de experiências transatas, reencarnações pretéritas. Portanto, se nós não quisermos sofrer, nós precisamos analisar o nosso comportamento e modificá-lo para o nosso próprio bem. Existe um livro chamado Párias em Redenção, do Divaldo Pereira Franco, que retrata uma saga de almas que tiveram tudo para viver muito bem e, por conta da atitude infeliz, se comprometeram com sofrimentos agravados. Tudo começou numa família igual a nossa, uma família igual a nossa, em 1737. Portanto, há 300 anos atrás, um pouco mais. Naquela época usava-se muito títulos, e então tratava-se do Duque Giovanni de Bissy e da esposa, a Duquesa Ângela de Bissy. Um casal que vivia tranquilamente. E ela, Ângela, quando veio para o casamento, trouxe um sobrinho, menino ainda, filho da sua irmã, o que foi aceito muito bem pelo seu marido, o tio Giovanni. Logo depois, o menino cresceu e eles, o casal, Ângela e Giovanni, tiveram mais 3 crianças. Mas como em todo lar geralmente acontece alguma coisa inusitada, infeliz e que nos molesta, a dona Ângela ficou doente e, sem que soubessem o diagnóstico e muito menos o tratamento, ela veio a falecer. Mas era uma alma diferenciada, era uma pessoa muito especial, amada por todos. Inclusive, por conta do seu desencarne, o marido foi se consumindo e vislumbrou a morte muito perto, rondando a sua vida. Por conta disso, ele era muito abastado financeiramente. Resolveu deixar em testamento a divisão da sua fortuna, com medo de que seu sobrinho, Girolamo, pudesse lançar mão da fortuna indevidamente, em detrimento do bem-estar dos seus filhos, uma vez que o sobrinho, apesar de ser criado, educado pelo casal, muito bem, ele tinha algumas atitudes extremamente infelizes e indesejáveis. Logo em seguida, Duque Giovanni veio a desencarnar. Ficando ali, o sobrinho Girolamo, as 3 crianças, Lúcia, que era uma governanta, que gozava de toda a confiança da casa, e uma empregada que cuidava dos assuntos gerais, por nome de Assunta. Mas passado um certo tempo, foi aberto o testamento. E o sobrinho se deu conta que para ele ficou apenas uma
parte muito pequena da fortuna, o suficiente para ele sobreviver muito bem, mas isso lhe trouxe uma indignação, uma vez que ele achava que ele deveria receber equitativamente um quarto da fortuna, uma vez que os 3/4 seriam dados às 3 crianças, e ele achava que era um filho e tinha que receber, portanto, a sua parte, um quarto da fortuna. Mas não foi o que aconteceu. E por conta disso, ele ficou muito indignado, procurou o sacerdote, já com um arzinho de maledicência, perguntou ao sacerdote se ele tinha recebido parte da herança, o que era praxe na época. As grandes fortunas eram repartidas também com a igreja. Mas o sacerdote disse para ele: olha, isso me causou uma espécie. Eu fiquei surpreso porque sempre assisti o casal, privava do convívio da família, mas para a igreja não foi legado nenhuma parte dessa fortuna. Pois então, se eu tivesse recebido, Girólamo dizendo ao sacerdote, a parte que eu acho que me caberia, eu legaria parte da minha herança à igreja. Mas, infelizmente, não recebi quase nada e não posso fazer. O sacerdote ficou lisonjeado com aquela colocação, mas, infelizmente, nada iria mudar a partir de então. Mas o jovem, não se conformando com a situação, armou um plano para se locupletar daquela fortuna, para ficar de posse daquela fortuna. Mas à noite, saindo do corpo, como nós fazemos toda noite, ele foi advertido pela tia, que chegou para ele e disse assim: meu filho, não faça o que você está pensando, porque você vai comprometer a nossa vida em muitos anos, talvez séculos. Portanto, goze da vida, desfrute do patrimônio que seu tio lhe deixou. Você tem todo o direito para estar muito bem diante da vida, mas não faça o que você está pensando. No outro dia, pela manhã, ele teve aquilo como um sonho e disse para si mesmo: veja como o demônio é sutil. Usou a figura da minha tia, por quem eu tinha uma admiração muito grande, para me dizer que eu não devo fazer o que eu estou pensando. Mas, lógico, não vai mudar a minha ideia e eu vou concluir meu plano. E ele, então, começa a namorar com a Assunta, a empregada que cuidava dos serviços gerais. Um namoro já tendencioso. E se ligando a ela, fazendo com que ela se tornasse apaixonada por ele, uma vez que ele era uma criatura considerada da elite e ela uma simples serviçal, motivou que ela se sentisse muito ligada a ele, principalmente porque ele disse que iria se casar com ela. E então, ele lhe coloca o seu plano. Vamos ficar milionários, desde que você me ajude. Você vai dar um sonífero para as crianças e para a Lúcia, e o resto deixa comigo. E então ela aceitou o plano. Deu sonífero para as crianças, para a governanta, e à noite, quando estavam dormindo, o sobrinho, Girólamo, entra na alcova, sufoca as crianças com o travesseiro, matando as 3, e depois mata violentamente a governanta. E no outro dia de manhã, fala a viva voz para todas as criaturas, que pegou a governanta matando as crianças e ela teria que ser morta para lavar a honra da família, no que ele foi aplaudido pelos circunstantes, onde já se viu uma moça que gozava de toda a confiança da família fazer um ato hediondo como esse. Nada mais justo de que ele realmente tirasse a sua vida. A partir desse momento, logicamente, com a ajuda do sacerdote que lhe deu perdão, porque foi um ato honroso na sua maneira de ver, ele mexeu com o testamento
e conseguiu reverter toda a fortuna para o seu nome. E aí então, sabendo que era o Todo-Poderoso, comprou um título de conde e passou a se chamar, para as criaturas, de Conde Girolamo. Mas Assunta, que sentiu o seu distanciamento, mesmo porque não tinha nenhum fundamento ele casar-se com ela, ela disse para ele: eu estou sentindo que você vai aprontar comigo. Mas não se esqueça, se você fizer alguma coisa, ou, tipo, não se casar comigo, eu vou me vingar de você. Naquele momento ele disse: bom, a única testemunha de tudo é ela, e eu tenho que tirar a sua vida. Armou um plano de levá-la para passear na fazenda, a propriedade era muito grande, e ali consumou-se o ato, tirou a vida também de Assunta. Agora sim, livre de todo mundo, podendo gozar toda aquela fortuna, a sua vida haveria de ser um paraíso no seio da terra. Mas passado um tempo, alguém se posta à sua frente e disse assim: eu quero falar com você. Mas do que se trata? Eu quero dizer daquele assassinato daquela mulher que você perpetrou no seio da floresta. Mas como? Não. Eu sou um pastor de gado, eu estava passando nas imediações, eu vi tudo e relatou todo o fato, portanto, eu tenho um preço pelo meu silêncio. Se você quiser pagá-lo, tudo bem. De outra forma, irei denunciá-lo. Evidentemente que não havia nenhuma alternativa. Passou a negociar com aquele homem e lhe pagou regiamente o que ele lhe pedira. Mas passado um tempo, aquele homem, por nome de Carlo, abordou Girolamo e disse assim: bom, aquele silêncio foi pago, mas tem um outro silêncio. A partir de agora eu preciso que você me pague novamente. E foi extorquindo aquela criatura. E do outro lado da vida, agora Assunta e o tio resolveram se vingar daquele jovem. Apesar de Ângela dizer ao marido e à sua empregada para não fazê-lo, uma vez que deveria entregar a vida de Girolamo à justiça divina, cuidando eles de outros afazeres, inclusive das crianças e de suas futuras reencarnações. Mas o tio Giovanni disse: jamais, eu irei vingar regiamente de tudo aquilo que ele fez para as nossas crianças, não fazendo prevalecer todo o carinho, educação e atenção que lhe demos. Portanto, não abrirei mão desta vingança. E envolveu Assunta, uma vez que ele tinha mais ascendência sobre aquela criatura, e os dois passaram a obsediar aquele jovem aqui na terra, que começou a ter visões, a presença do tio, da namorada, daquelas criaturas, e ele começou a se alucinar, envolvido num processo obsessivo. Conseguiu casar com uma mulher maravilhosa por nome de Beatriz, que era uma alma diferenciada, que lhe dava carinho, atenção, lhe dava conselhos, lhe dava força para que ele fizesse o tratamento médico, para que ele pudesse se harmonizar mentalmente. Mas, apesar de tudo, ele veio a se matar, porque não suportou a agressão obsessiva das entidades trevosas. Voltando para o plano espiritual, agora envolvido pelo tio, ficaram cerca de 100 anos nas trevas, sofrendo as consequências daquele envolvimento emocional, aquele envolvimento obsessivo, apesar de Ângela diuturnamente tentar ajudá-los. Até que um dia ela conseguiu resgatá-los, levá-los para uma colônia de refazimento no plano espiritual e agendou uma nova reencarnação para que eles pudessem se afinizar na lei do amor. Mas aí ela escolheu o Brasil para reencarná-los,
porque essa reencarnação funesta, infeliz, aconteceu na Itália, na cidade de Bolonha. E achando que o Brasil tinha um clima vibratório apropriado para resgatar os seus débitos, tratou de reencarná-los aqui no estado de São Paulo, mais ou menos na região da cidade de Taubaté, São José dos Campos, numa fazenda de café e de cana-de-açúcar. Mas aí programou uma reencarnação bem a caráter, para que aquelas pessoas pudessem se reencontrar. E reencarnou o Carlo, que foi aquele rapaz que extorquiu Girolamo. Primeiro, com Beatriz, que era a esposa de Girolamo, e os dois reencarnaram, se conheceram e vieram a estabelecer ali um lar. Ele, Carlo, agora com o nome de Coronel Aragão, porque ele comprou um título por conta da influência do pai, e se intitulou Coronel Aragão, e Maria Amélia, que era a Beatriz, esposa de Girolamo da encarnação passada, e receberam como filho Girolamo, agora com o nome de Antônio Cândido. Mas Girolamo, reencarnando como Antônio Cândido, tendo se suicidado, nasceu com uma doença respiratória muito grave, uma bronquite que lhe custou muito caro. A sua saúde era muito comprometida pela bronquite e pelas infecções respiratórias consequentes. De tal forma que o pai não conseguiu se afinizar muito com aquele filho, uma vez que ele era um dono de fazenda, precisava de um filho que lhe desse continuidade e lhe ajudasse na administração da fazenda. Mas o filho era muito raquítico, doentinho, e de tal forma que ele tinha uma certa dificuldade no estabelecimento da afeição por aquela criatura. E para se ver livre daquele filho que foi crescendo cada vez mais doente, armou um esquema para ele estudar direito em Portugal. E o mandou para as terras portuguesas. Logo em seguida do nascimento de Antônio Cândido, chegou um casal de espanhóis para trabalhar na sua fazenda. E o casal trouxe um filho da idade de Antônio Cândido, do seu filho natural, que se chamava Bernardo. E era um jovem diferente, saudável, arrojado, forte, bonito, fazendo com que o Coronel Aragão se afeiçoasse muito ao filho daquele casal, por nome de Bernardo. E fazendo um paralelo entre Bernardo e Antônio Cândido, cada vez mais se distanciava do filho e se aproximava daquele jovem empregado que ele passou a chamar de Espanholito. E o tempo foi passando, até que um dia, tendo muitos escravos na fazenda, 3 escravos fugiram. E apesar da esposa, Maria Amélia, chegar para o Coronel Aragão e dizer que ele deveria trabalhar com carinho, com respeito, considerando aqueles escravos, ele respondeu para ela: olha, isso é coisa minha, não se meta. Aliás, conversei com o sacerdote, ele disse que escravo só serve para 2 coisas: para servir o patrão e, quando morrer, ir para o meio do inferno. Então, não se meta nesse assunto. Maria Amélia, logicamente, submissa ao marido, não falou mais do assunto, embora tenha dito em última instância: não se esqueça de que seu filho está vivo graças ao leite que uma escrava ofertou para que ele pudesse sobreviver, uma vez que eu não conseguia aleitá-lo. De tal forma que nós, no mínimo, devemos uma obrigação a essa escrava que deu leite para manter o nosso filho vivo. Ela não fez nada mais do que obrigação, portanto, também não vou ter nenhuma consideração por ela e nem por ninguém aqui da senzala. Mas os 3 escravos fugiram, e aquilo alardeou na fazenda. E o patrão logo já arrumou um jeito de montar os cavalos,
procurar os capatazes, mais outros empregados, para irem buscar esses escravos de volta. Era uma caça, como se caçasse um animal. Então, também arregimentou toda a matilha, os seus cães de caça, para buscar os escravos. E o espanholito disse: patrão, eu quero ir com o senhor. Não, você é jovem ainda. Não, eu faço questão, eu monto muito bem, eu vou ajudar a achar esses homens que devem ser trazidos de volta para aprender a lição, sob o mando do senhor, se for preciso até açoitá-los, mas eu quero também fazer parte dessa comitiva. Nisso o patrão achou aquilo interessantíssimo, o jovem fazendo parte da sua ideia, da sua maneira de agir. Disseram: tudo bem, então vamos conosco. E lá foram de manhã, os escravos fugiram à noite, buscar aquelas criaturas. Embrenharam-se pela mata. Já era tarde, depois do almoço, até que alguém disse: achei-os! E todos convergiram para aquelas criaturas que estavam escondidas no meio da mata. E nisso, um dos escravos se rebelou. Era melhor morrer do que voltar para aquela senzala e receber os maus tratos aos quais eles estavam acostumados. E ao se rebelar, o coronel Aragão lança mão de uma arma e atira contra ele, tirando a sua vida. E voltam para a fazenda. Na frente, coronel Aragão, com Bernardo, para anunciar aquele feito. E disse aos demais escravos: tragam o morto, para servir de exemplo para os demais escravos que ficam na fazenda. Mas no caminho, uma cobra passa na frente do cavalo de Bernardo e do cavalo de coronel Aragão. E nisto o menino fala: patrão, olha a cobra. Ele pega a arma, atira na cobra, mata-a. Mas o animal se assustou, embrenhou-se pela mata, e o coronel Aragão, batendo a cabeça numa árvore, veio a desencarnar logo em seguida. Voltando para a fazenda, foi uma tristeza geral. Não precisamos ir longe para entender que foi um desastre. Dona Maria Amélia perde o marido, vê a morte de um escravo que para ela, na sua sensibilidade, era um absurdo. O seu filho muito distante, ela não podendo gerir a fazenda porque não tinha nenhum tino administrativo. Foi uma tristeza geral, e mesmo porque aquela família do escravo morto sofrendo ali toda aquela dor daquela atitude infeliz. E então ela escreve para o filho. Mas uma carta ia por navio, demorava 30 dias para chegar em Portugal. E depois de 30 dias, o jovem Antônio Cândido se dá conta daquela situação fatídica. E dá pressa em voltar. Já havia terminado o curso de Direito. Estava apenas fazendo uma pós-graduação. Mas pensou: falo-ei em São Paulo, uma vez que lá eu terei condições para isso. Estavam reencarnados nos tempos idos de 1850. Veio para o Brasil. Chegou aqui falando com a mãe. Um tio veio de São Paulo, irmão da mãe, disse: não, eu vou administrar a fazenda porque o menino é muito doente. Não, pode ficar em São Paulo, eu e meu filho vamos administrar a fazenda. No que o tio ficou muito aborrecido, porque ele queria tirar partido daquela situação. Mas foi rechaçado pela irmã e voltou para São Paulo. E Antônio Cândido chega para Bernardo, eram amigos de infância, cresceram juntos, disse assim: você vai ser o meu braço direito. Daqui para frente, eu vou fazer você meu capataz. Pagarei regiamente pelo seu trabalho. E futuramente, eu quero dar parte da minha fortuna para você em recompensa de todo o seu trabalho. Inconscientemente, estava querendo devolver ao tio, que era o empregado, Bernardo, aquilo que ele roubara de uma maneira muito contundente numa encarnação passada. Eu vou lhe devolver parte dessa fortuna e você vai ficar muito bem aquinhoado. E o jovem se alegrou. E então ele disse assim: fique aqui para jantar comigo. Mas patrão, mas jantar com o senhor? Sim, jantar comigo. Mas patrão,
fique, você já não é mais meu empregado. Eu tive contato com uma doutrina em Portugal, lá na Europa, uma doutrina que dizia, codificada por um senhor chamado Allan Kardec, que dizia que nós somos irmãos, que nós vamos morrer, vamos renascer, e de tal forma que isso abriu muito os meus horizontes. Até pedi um amigo que, quando ele fosse à França, trouxesse o restante da obra, uma vez que eu só divisei o primeiro livro da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Mas achei muito interessante e, portanto, eu pretendo, inclusive, além de tratá-lo como irmão, alforriar os nossos escravos. Vou proceder à alforria dos escravos. Bernardo achou aquilo um absurdo, mas patrão, você vai criar um problema com os outros vizinhos, você vai desempenhar uma disposição em contrário. Eu acho melhor você não mexer nesta área. Não, é uma resolução minha, já está tomada. No primeiro Natal que tivermos pela frente, nós vamos reunir todos os fazendeiros da região, os meus parentes, e nós vamos alforriar os escravos. Ficarão trabalhando aqui na fazenda, mas pagos regiamente. E assim ele fez. No primeiro Natal, chamou todos os vizinhos, os parentes, e para esta reunião veio o tio de São Paulo, trouxe um amigo, e esse amigo trouxe uma moça de 17 anos, que era a Assunta da encarnação passada, que foi morta por Girolamo, e esta menina veio com a ideia de conhecer o novo dono da fazenda. Pela idade, pudesse até se casar com ele. E veio com essa ideia. E quando chegou, se decepcionou muito, porque Antônio Cândido era feio, era mirrado, era raquítico, arfava com a sua falta de ar, e de tal forma que ela se decepcionou. Mas viu o espanholito, o Giovanni da encarnação passada, agora empregado, mas bonito, cheio de energia, de força, e ela se engraçou com ele. E ele com ela. E estabeleceram um relacionamento muito rápido naquela fazenda, uma vez que eles ficaram ali alguns dias. Mas quando ela se deu conta que aquele empregado não poderia lhe ofertar nada em termos de fortuna, porque era pobre, era simples um empregado, e ela da elite, como poderia se casar com ele? Fez um plano. Mais uma vez querendo lançar mão da fortuna de alguém. Não, eu vou me aproximar de Antônio Cândido. Certamente ele, muito doente, vai morrer muito cedo, isso vai sobrar para mim a fortuna, então eu vou tentar envolvê-lo. E se aproximou daquele jovem, no que foi correspondido, logicamente, uma menina bonita, da metrópole de São Paulo, uma criatura elitizada, e ele, um jovem que pretendia encontrar alguém, se enamorou daquela jovem, e aquela jovem de Antônio Cândido. Mas o espanholito não aceitou a ideia de perder novamente para o sobrinho. O tio perdendo agora não a fortuna, mas a moça para o sobrinho. Inconscientemente reviveu tudo. E disse assim, eu não vou perder esta moça para ele. E disse para ele, para o patrão, patrão, eu estou indo embora. Disse, não, mas como? Você vai me ajudar, eu preciso de você. Não, não, você vai ficar comigo. Não, não, acontece que eu sei que você está ligado com Ana Maria, agora o novo nome de Assunta. E nós estávamos namorando, e de repente ela resolve ficar com você, e eu não estou disposto a perdê-la para você. Então, para não acontecer nada, eu estou indo embora. Não, não, mas você é um menino bonito, um rapaz bonito, cheio de vida, de energia. Eu sou doente, eu tenho dificuldade, às vezes, até de viver comigo mesmo, e ela se propôs a se casar comigo, foi minha oportunidade. Você não vai ter nenhum problema, porque você é jovem, é saudável, é bonito, cheio de energia e de vida, você arruma outra, e ademais eu vou continuar pagando você muito bem, lá na frente irei recompensá-lo, fique comigo. E aí ele fez uma análise muito rápida e disse, bom,
tudo bem, eu vou ficar. Mas passado um tempo, as coisas foram se consumando cada vez mais na proposta do casamento e marcaram o casamento. Quando Bernardo viu que iria perder Ana Maria para o patrão Antônio Cândido, ele não suportou. Uma chuva assolara a propriedade, acabando com as plantações. Foi um ano muito difícil para aquela família. Então, Antônio Cândido chama Bernardo para analisar os feitos e verificar o que poderia fazer para minimizar aquela perda tão grande. E então foram analisar o que estava acontecendo nas cercanias. Mas chegando à beira de um rio, Bernardo se aproxima de Antônio Cândido com uma ira total, e ele, percebendo que o empregado pudesse lhe fazer alguma coisa, disse: não faça. Se você tem a ideia de me matar, por favor, não faça nada. Me peça o que você quiser, mas não faça nada comigo. Por favor, não faça, me peça, eu vou lhe dar o que você pedir, mas não faça nada comigo. Mas o rapaz não mudou a sua ideia. Mata o patrão e se joga no rio que estava à sua frente. E os dois voltam para o plano espiritual, numa situação frustrada novamente, apesar da tia ter chamado o marido, agora o empregado, no plano espiritual, e ter dito: não faça o que você está pensando. Você tem uma oportunidade de reaver os seus bens materiais. Ele está sendo fraterno com você. Aproxime-se dele. Aceite o que ele está propondo para você, mas não faça o que você está pensando. E quando ele acordou, aquela visão muito forte na sua mente em forma de um sonho, de alguém em forma de um anjo, tivesse aparecido para ele, ele disse assim: o demônio apareceu para mim e quer mudar a minha ideia. A semelhança da época em que Ângela apareceu para o sobrinho. Agora apareceu para o marido, na condição do empregado, para que ele não fizesse aquilo com o patrão. Mas, apesar de tudo, ele não ouviu aquela mulher do plano espiritual, do mundo maior, que veio para aconselhar. Voltando os dois para o plano espiritual, o processo se reverteu. Agora Antônio Cândido passou a obsediar o Bernardo, ou seja, o sobrinho passou a obsediar o tio. Mais longo tempo no mundo das trevas, apesar de Ângela estar assistindo diuturnamente aquelas criaturas. Passado um tempo, ela conseguiu resgatá-los, já no século passado, nos tempos idos de 1930, agora, há pouco tempo atrás. Levando-os para o plano espiritual, armou um esquema de reencarná-los. E no Rio de Janeiro, numa casa espírita, um senhor que dirigia um trabalho mediúnico, através de um trabalho mediúnico, recebe a visita de duas entidades, dois espíritos, altamente comprometidos, com uma ira muito grande um do outro, e ele, conversando com aqueles espíritos, disse a eles: vocês devem se perdoar um ao outro. Nós estamos na terra para nos afinizarmos na lei do amor, conforme recomendou Jesus. Reconciliai com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. De outra forma, sereis entregue ao juiz, oficial de justiça, e pagareis até o último ceitil. Então é bom que vocês modifiquem esse teor vibratório e passem a se trabalhar, aceitando o outro como irmão, legitimamente, como somos filhos de Deus. Nisto, aquelas duas entidades se afastaram e se comunica um espírito, por nome de Lúcia. E então aquele espírito diz ao dirigente, o doutor Oscar Pires, que era um advogado que dirigia o trabalho mediúnico. Então ele disse assim: eu preciso muito da prece de vocês, porque eu vou reencarnar aqui no Rio de Janeiro, e eu terei essas duas criaturas que se comunicaram agora como filhos, e vai ser uma reencarnação muito difícil, e por isso eu peço que vocês orem por nós. 20 anos depois,
Dr. Oscar Pires, passando pela Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, voltando para sua casa, era um dia de muita chuva, e ele viu um aglomerado de criaturas em volta de algo. E como curioso, como nós todos somos, ele se aproximou e viu que era uma mulher, ou diria, uma menina, um pouco mais de 20 anos, com duas crianças, com cerca de 2 anos de idade, sentados num papelão, mendicando, pedindo esmola pelo amor de Deus. Ela recitava aquela mendicância em versos, mas sempre conclamando a misericórdia dos transeuntes para que pudesse atender aquelas duas criaturas. Mas nisso, o Dr. Oscar se aproxima e fala, mas minha filha, do que se trata? O senhor não está vendo? Esses dois monstros, a bem da verdade, meus filhos, Luiz José e José Luiz, um é cego, o outro é mudo, um falta a perna, o outro falta o braço, de tal forma que são profundamente deformados. E eu não tenho outra alternativa a não ser de vir aqui pedir esmola para atendê-los. Porque, certo dia, a minha mãe me abandonou, me deixando com a minha avó. Minha mãe, Anunciada, e a minha avó, Catarina. Então, a Anunciada, a mãe de Lúcia, era a Assunta da encarnação passada, que entrou-se para a prostituição, abandonou a filha, deixando com a avó, ou seja, com a sua mãe, mãe de Anunciada, a dona Catarina. E então, minha mãe foi embora, me deixou com a minha avó, e minha avó ia trabalhar, e me deixava sozinha, na favela, aqui do Querosene, no Rio de Janeiro. E nisso, aproxima-se um homem, me aborda, me estupra, e olha o resultado da gravidez, essas duas criaturas. Quando eu contei para minha avó, ela queria provocar o aborto, mas eu não quis, não, são meus filhos. E ela insistiu, mas como? Não são seus filhos, são filhos de um estuprador, que era o sacerdote da primeira história, ligado ainda com aquele grupo reencarnatório, reencarnar na favela, se perdendo na trajetória da vida, nas reencarnações, ainda envolvido na área da materialidade, envolveu aquela jovem, estuprando-a, fazendo com que ela viesse a ter aquelas duas crianças. E a avó, fazendo o parto das crianças, disse, minha filha, olha, verdadeiros monstros, eu vou matá-los. Não, vó, não o faça, mas minha filha, são monstros. Ninguém vai saber, eu e você, vamos matá-los. Pelo menos você não tem sofrimento, eu também, e está resolvido aqui entre a gente. Mãe, por favor, são meus filhos. Aí então, minha avó nunca se conformou com isso, e não quis me ajudar a partir de então, e eu não podendo trabalhar e não ter com quem deixar, porque minha avó não quis cuidar deles, eu tinha que pedir esmola, e aqui estou pedindo esmola para atender os meus filhos. Aí, doutor Oscar pergunta, mas seu nome? Eu me chamo Lúcia. Aí, acendeu na reminiscência, no seu inconsciente, aquela experiência que ele teve há 20 anos atrás, de Lúcia se comunicando no centro, dizendo que ia ter 2 filhos. E então ele pensou, deve ser as mesmas criaturas. E foi procurar os médiuns que já haviam abandonado a casa espírita, 2 homens e a mulher que recebeu Lúcia, para verificar se lembravam, para contar a história, e procurando esses médiuns, até que conseguiu falar com eles, mas eles não queriam nem saber da história. Mas ele falando com a médium, ela que era uma médium assim, muito boa, disse, olha, eu não estou muito afim mais de trabalhar mediunicamente. Falou, mas quem sabe nós podemos ter uma informação dos espíritos, para saber se realmente são aquelas criaturas. E ela entrou em transe, e a Ângela, mais uma vez, volta e diz para ele, olha, são os mesmos espíritos que se comunicaram aquele dia na casa espírita dirigida por você. E então, Oscar se sentiu na obrigação de ajudá-la, uma vez que já havia prometido a ela ir até a favela para assisti-los. E então, depois de alguns dias, foi à favela e procurou por Ângela, por Lúcia. Mas chegando na favela, procurou por Lúcia, pelo endereço aproximado, acabou por descobrir a avó, a dona Catarina. E chegou e disse assim, quem é a senhora? Eu me chamo Catarina.
Sim, a senhora é a avó de Lúcia? Sim, sou a avó de Lúcia. Pois então, eu prometi a ela que viria ajudá-la, de tal forma que eu estou aqui. Ah, mas Lúcia morreu. Mas como morreu? Ah, outro dia teve uma chuva muito forte, ela já estava tossindo muito, chegou aqui escarrando sangue, e numa hemoptise muito forte veio a falecer. De tal forma que ela está morta. Mas não é verdade. Sim, lógico que é verdade, é minha neta, faleceu. Mas e os meninos? Ah, os meninos, eles foram para São Paulo, numa casa que cuida de crianças. Minha senhora, eu sou advogado. Eu não estou acreditando que no Rio de Janeiro a senhora vai levar essas crianças para uma casa de assistência à criança em São Paulo. A senhora deve estar mentindo. E eu vou procurar saber. Se a senhora estiver mentindo, eu irei processá-la. Então me conte a verdade. Mesmo porque meu compromisso é de ajudar Lúcia e as crianças. Se Lúcia já foi, vou ajudar as crianças. Ah, Senhor. Quando as crianças nasceram, e eram verdadeiros monstrinhos, apareceu aqui um cigano por nome de Walter, e ele queria comprar as crianças para expô-las em espetáculos circenses, uma vez que ele expõe fenômenos, animais, vegetais, gente, e ele queria comprar as crianças. Até falei para a Lúcia, venda-os, pega esse dinheiro para você e ele vai cuidar das crianças. E Lúcia não quis vendê-los. Mas sabendo que Lúcia morreu, ele veio e me propôs comprar as crianças e eu os vendi. Então, não sei do seu paradeiro. Portanto, foram embora. E o Dr. Oscar Pires ficou com aquilo na mente, não podendo ajudar nem Lúcia, que havia desencarnado, e nem as crianças, e fez logo uma elucubração mental. Caridade conversada chega sempre atrasada. Porque ele tinha prometido a Lúcia ir à favela ajudá-la, mas foi procurar os médios para saber se eram aquelas criaturas, e nisso perdeu muito tempo. Quando foi, já era tarde. E aquelas crianças foram para o espetáculo do circo. E Walter era o Carlo da primeira história, que era o pastor que extorquia Girolamo. E agora volta e compra o tio e o sobrinho. Luiz José, que era o Giovanni, da primeira história, Bernardo, da segunda, compra José Luiz, que era o Girolamo, da primeira história, e o Antônio Cândido, da segunda história, e os adquire para expô-los, se locupletando mais uma vez, tirando dinheiro, expondo aquelas criaturas ao ridículo. Mas a dona Ângela aparece para ele e diz: você tem um compromisso com essas criaturas. Portanto, trate de cuidar muito bem deles, porque você será cobrado no plano espiritual pelo que você fizer com essas crianças. E aquela aparição foi tão clara para ele que ele entendeu como a verdade e passou a trabalhar com carinho, não expondo mais aquelas duas crianças. E quando alguém chegava e dizia da fealdade, do quanto eles eram feios, ele se aborrecia, se chateava, mas ele continuava com seu espetáculo circense, levando as crianças consigo onde quer que estivesse. E ficou com elas cerca de 12 anos, dos 2 anos até 14 anos, quando em Curitiba, em 1967, eu estava no Rio de Janeiro nessa época, fazendo medicina, eles, através de uma noite muito fria, pegaram uma pneumonia e vieram a desencarnar. Walter sofreu muito, porque já amava aquelas duas criaturas. E aquelas duas criaturas se completavam, porque um era cego, o outro era mudo. Um tinha perna, o outro tinha braço. E de tal forma que eles se atendiam e passaram a ter uma afinidade muito grande entre um e o outro, como irmãos expostos à comiseração pública. Aqui termina a nossa história. Talvez seja a nossa história. Porque nós estamos reencarnados aqui e a gente nunca sabe o que nós fomos. Via de regra, a gente até acha que foi grande coisa. Foi um rei, foi uma princesa, foi um doutor. Mas a gente nunca acha que foi pessoas altamente comprometidas com o passado. E via de regra é o que acontece. A dona Laura, do livro Nosso Lar, quando ela perguntou a Clarencio, ministro do esclarecimento,
O que ela foi no passado, ele disse para ela: você só pode saber o que você foi até 200 anos atrás, porque de 200 anos para trás você não tem estrutura para saber. E tem gente que gosta de fazer regressão de memória. Para quê? Para saber o que nós fomos? Se nós já não somos grandes coisas hoje, imagina aí para trás. E tem gente que quer fazer regressão de memória para saber para quê. Diz o Cristo: quem olha para trás não é digno do reino dos céus. Quem olha para trás não é digno do reino dos céus. Nós temos que olhar para frente. Diz o Chico: nós não podemos refazer o começo, mas hoje nós podemos criar um bom fim. Então é hoje que nós temos que nos trabalhar para termos um futuro melhor. Porque, apesar das nossas limitações, o plano espiritual investe alto em nós. Ângela ficou 300 anos cuidando daquelas criaturas. Dia e noite tentando resgatar aquelas criaturas. Só depois de 300 anos é que conseguiu que os dois pudessem realmente se afinizar na lei do amor. Isso não significa que José Luiz José, Girolamo, Giovanni, Bernardo e Antônio Cândido agora fossem santos com auréola de santidade. Não, só voltaram na estaca zero de 300 anos atrás. Certamente irão reencarnar de novo. De que maneira? Um pai do outro, um tio do outro, um irmão do outro, não sabemos. Mas se vão se amar verdadeiramente, nós não sabemos. Pode de novo ter um recrudescimento do processo, da disposição contrária, e criarem novamente problema, fazendo com que Ângela venha mais uma vez tentar custodiar e resgatar aquelas criaturas. A dona Catarina, quando ela disse para o Dr. Oscar Pires que não sabia do paradeiro das crianças, ele disse: mas tudo bem, mas eu vou ajudar a senhora. Você vai me ajudar? Sim, mas apesar do que eu contei para o senhor, nenhum problema, eu vou ajudar a senhora, não quero saber da sua vida. Venha até a nossa casa espírita. E ela foi. E foi trabalhar com o Dr. Oscar Pires na casa espírita. E conseguiu trazer Assunta, anunciada, a sua filha. Assunta da primeira história, Ana Maria da segunda, agora anunciada da terceira. Trouxe a filha para a casa espírita. E ela, que se prostituía, uma vida devassa, passou a trabalhar dentro do centro, distribuindo sopa, e terminou a sua existência totalmente regenerada, fazendo com que Dona Catarina ficasse muito feliz por ver a filha agora regenerada. Ela que foi a intermediária, graças ao Dr. Oscar Pires, fazendo que a doutrina espírita, entrando naquela mulher, e ela entrando na doutrina espírita, pudesse modificar o seu plano vibratório, voltando para o plano espiritual, numa condição muito melhor. Então vejam como o plano espiritual é fantástico, investe em nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se temos qualquer disposição em contrário com alguém, vamos tentar nos afinizar na lei do amor, porque senão estamos apenas adiando para uma futura reencarnação, perdendo mais uma vez todo um programa que foi adredemente elaborado no plano espiritual, dificultando inclusive a vida dos nossos anjos guardiões, dos espíritos familiares que intercedem a nosso favor, apesar da rudeza da nossa alma. A proposta é viver Jesus no coração. Jesus é a tônica da vida, Jesus é o roteiro, é o modelo e guia. Então nós temos que nos pautar na vida de Jesus. Quando formos ter uma atitude em relação à pessoa, vamos pensar: o que é que Jesus faria aqui agora? E o que ele faria certamente é um bom conselho para nós. Não fazer prevalecer o que nós temos de emoção, de sentimento, que aí então colocando na pauta, realizando conforme o nosso desejo, nosso ponto de vista, nós estaremos nos comprometendo mais uma vez, deixando de aproveitar mais esta encarnação. O livro chama-se Párias em Redenção, escrito por Divaldo, e o espírito é Vitor Rigaud, conseguindo retratar toda uma trajetória de almas que tem às vezes a dor como
resgate, tem a dor como expiação, porque expiar é extrair a pureza de nós. Deus educa pelo amor, mas reeduca pela dor. Então, muitas das vezes, os Espíritos vêm nos trazer a verdade, para que a gente possa entender, vivenciá-la para o bem de nós outros. Alta de Souza, fazendo uma referência à nossa atitude perante o Cristo, disse assim: segue os passos de Jesus enquanto é dia. Sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via, que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto há sol, avança na subida, de alma desfalecente e consumida, bendizendo o martírio que te eleva. Porque a noite da morte é triste e densa para aquele que na indiferença transita e dorme sob treva. Mas se buscas o Cristo soberano, por excelso refúgio às próprias dores, busca hoje e amanhã por onde fores, no torturado coração humano. Desce ao vale de grandes amargores, que denunciam os sofrimentos insanos, a aflição, a miséria e os desenganos, entre os flagelos libertadores. Desce a feição do sol na noite fria, trazendo a caridade por teu guia, amando e servindo toda hora. E ante a divina primavera, encontrarás o Cristo que te espera, crucificado, mas agradecido em cada ser que chora. Muita paz.